Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro virtual para o nosso próximo compromisso da agenda do curso de Formação Política à Distância, promovido pelo Instituto Fundação Álvaro Vale. Nesse nosso encontro de hoje, passaremos a entender os fatos que marcam um período de extremismos, radicalismos e controvérsias na República Brasileira, desde a enfermidade que afastou um vice-presidente que chegou ao cargo de presidente da República graças à ocorrência de um suicídio histórico. Esta é mais uma elucidadora aula do saudoso professor Álvaro Vale, recuperada para o nosso projeto voltado para a formação e o conhecimento. Vamos para mais este banho de informação em linguagem simples e eficiente. Nós estamos agora, meus amigos, em agosto de 54. Assumindo o governo, Café Filho se reúne às forças que haviam feito oposição a Getúlio, ou seja, a UDN. Na prática, a UDN, com a morte de Getúlio, chega ao poder. Mas Café Filho cometeu um erro político. Ele escolhe como ministro da Guerra um general a quem nem conhecia, general Henrique Lott. E o escolheu porque o general Lott era tido como apolítico e como um homem essencialmente militar. O ministro da Aeronáutica de Café Filho era a figura heróica de Eduardo Gomes, patrono da UDN. Em outubro de 55, Juscelino Kubitschek é eleito presidente da República e vence Juarez Távora, candidato da UDN, em uma eleição extremamente apertada. A vitória de Juscelino é por menos de 6% dos votos. Tudo isso estimula agitações políticas no país. E, tal como iria acontecer mais tarde, isso vai acontecer depois, vamos ver, com Costa e Silva também, com Tancredo Neves, uma doença muda o curso da história política do país. Com problemas cardíacos, Café Filho licencia-se. É obrigado a isso. Café Filho, presidente da República, então. O vice-presidente que havia assumido com a morte de Getúlio. Ele licencia-se e, de acordo com a Constituição, assume a chefia do governo Carlos Luiz, que era o presidente da Câmara dos Deputados. Carlos Luiz desentende-se com o ministro da Guerra, general Lott. Demite o ministro. Acontece que o ministro não aceita a demissão do presidente, acreditando que aquilo envolvia uma tentativa de golpe que Carlos Luiz pretendia dar. Lott não aceita a demissão e no dia 10 de novembro de 55, em vez de sair ele ministro, ele depõe Carlos Luiz, o presidente da República. Carlos Luiz ainda tenta resistir e com Carlos Lacerda e com vários outros líderes civis e militares, líderes importantes da época, o presidente embarca no cruzador Tamandaré, sob o comando de Silvio Reck, e tenta estabelecer o governo em São Paulo, já que no Rio o ministro da Guerra, general Lott, havia dominado a situação. Carlos Luiz tenta ir para São Paulo para, com o apoio da Aeronáutica e da Esquadra Brasileira, fixar lá o governo. Lott insistia em acusar o presidente de tentar evitar a posse de Juscelino e força o Congresso, então, a depor Carlos Luiz e a empossar o substituto, que ainda vinha depois, que, de acordo com a Constituição, era o presidente do Senado, Nereu Ramos. Nós tínhamos, então, iminente a Guerra Civil. Ao lado de Carlos Luiz, os militares que não haviam conseguido chegar a São Paulo, porque as forças do general Lott já haviam assumido a situação lá, pensam alguns militares em estabelecer o governo no Nordeste. Já se imagina, então, a ida do governo todo que estava no cruzador para lá, mas Carlos Luiz evita essa luta, que seria uma luta fratricida, afinal, e rende-se, ordenando a volta do cruzador para o Rio de Janeiro. Nereu Ramos, então, na presidência da República, e o general Lott dominando completamente a situação. E Café Filho doente. Café Filho, o presidente de fato. Quando Café Filho se restabelece, resolve então voltar para o governo, sairia Nereu Ramos. Lott não acredita no restabelecimento
de Café Filho e depõe também o presidente da República. No dia 31 de janeiro de 55, o general Lott dá posse ao Juscelino Kubitschek, que havia sido eleito.